Vamos continuar nessa manhã a nossa caminhada na Palavra de Deus, aprendendo um pouco mais desses homens que estiveram muito próximos de Jesus Cristo. Vamos orar ainda mais uma vez, e eu queria fazer isso silenciosamente. A gente tem um momento de silêncio para se aquietar e encontrar Deus aí no secreto. Pai amado, agora que vamos abrir a Tua Palavra, nós queremos também abrir o nosso coração a ela. E com a Palavra aberta e o nosso coração aberto, nós queremos também chamar o Teu Espírito Santo. Palavra, Espírito, falem aos nossos corações. Nós nos lembramos nessa manhã daquela promessa que o Senhor fez, que todos aqueles que crescem em Ti, do seu interior fluiriam rios de água viva. Nós cremos. Sim, nós cremos. E queremos mais uma vez nessa manhã experimentar esse fluir de águas vivas no mais profundo da nossa alma. Assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós pensamos no Deus da Bíblia, no Deus da revelação, nós geralmente pensamos em Jesus Cristo, pensamos no Pai, pensamos no Espírito Santo, e cada um de nós acaba tendo uma pessoa favorita na Trindade. E muitas vezes a gente também olha essa questão da Trindade mais do ponto de vista da economia da Trindade, né? A gente diz assim, o Pai planeja, o Filho executa, o Espírito consolida, e daí tem toda essa teologia sistemática que compartimentaliza a Trindade. Eu gostaria de fazer uma breve meditação, antecedendo ao texto que eu vou falar, sobre a Trindade. A Trindade não é um dado teológico explicativo. A Trindade está na ordem do mistério de Deus. A Trindade, ela diz respeito a um Deus que subsiste eternamente em três pessoas. São três pessoas em igual dignidade, em igual beleza, em igual majestade, em igual força, igual poder, mas que não vivem na autonomia. Ao contrário, cada uma dessas pessoas está voltada de tal forma para a outra que elas se interpenetram por causa do amor e a capacidade de vínculo e de intimidade que elas têm, que elas, como que interpenetradas, elas se fundissem num eterno abraço de amor. Mas são três, e é um, e esse é um mistério. Está na ordem do sublime, está na ordem do inominável, do insondável, do inefável. A única forma de perceber a Trindade é de joelhos diante dela. Mas o fato de nosso Deus ser um Deus trino nos ensina alguma coisa. Quando Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é a Trindade conversando entre si, e a Trindade está tão cheia de amor, está tão transbordante de amor, que elas, os três, dizem assim, vamos criar um outro, que menor do que nós, mas com a mesma capacidade de se relacionar, e vamos convidá-lo para fazer parte da nossa eterna comunhão de amor. Deus é amor, não porque Ele tenha criado o homem para amá-lo, mas Ele subsiste eternamente em amor, porque são três que se amam, e que estão entrelaçados, é como se fosse uma eterna dança
E essa dança, ela é tão intensa, é tão forte, que em alguns momentos a gente olha e só vê um. Se converter é literalmente entrar e participar desse eterno amor da Trindade. É por isso que Jesus ora assim: assim como tu és um em mim, ó Pai, sejam eles um em nós. A experiência da fé é uma experiência de amor, de vínculo, de comunhão, de afetos, de intimidade. E é por isso que a palavra nos diz, tanto na lei como na boca de Jesus, que o grande e definitivo mandamento é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. A fé é algo que nos coloca em relação com alguém. Não é um tipo de amuleto que faz com que os céus ajam em nosso favor. Mas a fé tem a ver com a nossa afetividade, tem a ver com o nosso coração. Nos coloca em relação com um Deus que deseja que nós o amemos e que nos ama. E nos chama a viver vínculos de afeto e de intimidade entre nós. A gente poderia dizer, em outras palavras, que Deus é uma eterna comunhão de três amigos, que deseja que nós sejamos amigos deles e que vivamos como amigos entre nós. Essa é a essência da fé cristã. Por isso Paulo diz assim: não adianta ter fé a ponto de transportar montanhas. Não adianta ter toda a ciência, toda a sabedoria. Não adianta sequer oferecer-se como mártir pela causa do Senhor. Porque se não tiver afetividade, se não tiver capacidade relacional, de intimidade, de vínculos, de afetos, de ternura, de doçura, não serve para nada. Se nós pudéssemos medir o nosso crescimento espiritual, nós teríamos que dizer o seguinte: nós nos tornamos mais maduros espiritualmente o quão mais amorosos nós nos tornamos ao longo da vida. E, no entanto, a fé pode ser, inclusive, uma defesa para não amar. O começo de tudo é ouvir essa voz que dos céus diz mais ou menos o seguinte: eu te criei para mim, e eu te amo, eu quero te amar. Mas quando a gente ouve alguém dizer assim, eu te amo, a primeira coisa que a gente fala é, eu te amo também. Mas o começo de tudo é ouvir João 3,16, por exemplo, essa declaração de amor de Deus, e dizer: então, Senhor, se é assim, ama-me, e eu me entrego ao teu amor. A fé cristã é uma experiência de amor. E isso, claro, é completamente contrário à nossa natureza. Nós nos tornamos, por causa da queda, desconfiados, desafeiçoados e com uma enorme dificuldade relacional. E Jesus, no entanto, diz assim: querem saber quem são os meus discípulos? Olhem a qualidade dos vínculos que eles têm entre si. Nisto conhecerão que são meus discípulos, pelo amor que têm uns pelos outros. Então, o grande tema da Bíblia é comunhão, é amizade. Porque alguém pode dizer assim: mas isso pode soar subjetivo. Não, sabe por quê? Porque eu vou me tornando, ao longo da vida, cada vez mais parecido com aquilo que eu mais amo. Se sou eu, se é o dinheiro. Mas se de fato nós experimentamos essa afetividade dentro do nosso coração com relação a Deus, e que nós somos invadidos por esse espírito de amor, nós certamente seremos pessoas diferentes. E nessa manhã eu gostaria de falar de um dos amigos de Jesus. Jesus, ele tinha aí umas 70 pessoas que o seguiam e que eram pessoas mais próximas a ele. Esses 70, ele um dia envia
uma missão, depois ele ouve os relatórios. Entre esses 70,